E aí galera do canal, aqui é Lucas. Bom, vamos para mais um vídeo. Roda a vinheta. Dessa vez nós vamos falar de Star Wars de novo. Vamos tratar do episódio 4, 5 e o 6. O episódio 4, ele foi o primeiro episódio a ser exibido na televisão, em 1978. Depois veio o 5 e o 6, que terminaram essa primeira saga que foi exibida, que é a saga original. Bom, para começar, eu vou explicar que agora nesse vídeo eu não vou detalhar demais, vou ser um pouco mais breve. Então eu vou falar de uma forma resumida, só para todo mundo entender os personagens principais e para quando chegar no novo filme as pessoas não voarem. Até porque os personagens deste filme vão estar nos novos, a maioria deles. Os personagens mais clássicos desse filme que vão estar agora são Luke Skywalker e Leia Skywalker, que são filhos de Anakin Skywalker. Vai estar Obi-Wan Kenobi e Yoda na sua forma fantasma, depois eu explico. E vai estar Han Solo e Chewbacca, que eu também vou explicar quem são. Bom, o filme introduz Luke Skywalker e Leia Skywalker. Os dois, como vocês sabem, são filhos de Anakin, mas não se conhecem, porque eles foram separados, ao nascer, e foram adotados. Leia acaba virando uma princesa. Luke acaba conhecendo Obi-Wan Kenobi quando ele já está adulto. Obi-Wan Kenobi já está bem velhinho. E Obi-Wan Kenobi nota quem ele é, sabe quem ele é, e começa o treinamento de Luke. Começa a treinar ele para ele ser um Jedi. Eles vão para uma missão para resgatar a princesa Leia, que foi capturada por Darth Vader. E eles têm a ajuda do droide R2-D2. E aí é que eles conhecem Han Solo, o grande Han Solo e a sua Millennium Falcon. Han Solo é um tipo de cara que ajuda com tudo que você precisa. Ele tem peças, ele ajuda você a achar pessoas, a procurar, a resgatar e tal. E ele tem uma nave que é chamada Millennium Falcon, que é um objeto muito importante que vai estar no novo filme. E aí Luke Skywalker começa a aprender muito sobre a força e sobre o ser Jedi. Nessa época não existem mais Jedi no universo, então os poucos Jedi que existem não são muito conhecidos, só tem basicamente histórias de Jedi. Ele foca muito no Darth Vader, que como vocês sabem é Anakin Skywalker. E aí basicamente eles resgatam a princesa Leia e Luke Skywalker destrói a Estrela da Morte com uma arma, certo? Ele destrói a Estrela da Morte com um tiro da sua nave. Bom, a Estrela da Morte, gente, é uma coisa que vai recorrentemente aparecer nesses filmes, certo? No 4, 5, 6. O Darth Vader construiu a Estrela da Morte. É como se fosse uma nave / planeta, certo? É uma nave em forma de planeta que é uma arma. Então essa arma pode destruir planetas e galáxias, certo? É uma arma muito poderosa. E aí nesse filme, no episódio 4, que é a Nova Esperança, o Luke Skywalker consegue derrotar, destruir essa Estrela da Morte. No episódio 5, o Império Contra-Ataca, é muito interessante esse episódio porque nele você vê a luta entre o bem e o mal muito forte, certo? Ela é muito forte. A luta entre o Império e as forças rebeldes é muito forte. Depois que acabou o episódio 3, o Império, o Darth Vader e todos os Sith, eles dominaram o universo. E aí se criou a Aliança Rebelde. No caso, as pessoas do bem criaram a Aliança Rebelde para combater o Império.
Luke vai para um planeta chamado Dagobah. E ele vai fazer um treinamento com o mestre Yoda, certo? Ele já fez a maior parte do seu treinamento com Kenobi, mas agora vai terminar o treinamento com o mestre Yoda. E nessa época já tem 900 e tantos anos, já está bem velhinho. Então ele não tem muita força, mas ele tem muito conhecimento. E aí o mestre Yoda, ele está vivendo em recluso, ele está vivendo afastado de tudo para se esconder do Império. O Darth Vader atrai Luke Skywalker para uma armadilha, certo? Ele quer tentar converter ele para o lado negro da força, certo? O Darth Vader quer convencer Luke para o lado negro da força. E aí eles começam a lutar. Eles lutam com o sabre de luz, é uma luta muito massa, apesar de ser um filme antigo, mas é uma luta boa. E aí Darth Vader corta a mão dele, ele perde a mão, tá quase caindo lá num precipício e tal. E aí a grande cena que todo mundo já viu, que é quando Darth Vader fala para Luke que ele é o seu pai. Que ele fala que o nome dele é Anakin Skywalker, antes ele era conhecido como Anakin Skywalker, e ele é o pai de Luke Skywalker. E aí basicamente acaba o filme. Tem outras coisas que acontecem no filme, mas essas são as mais importantes. Depois vamos para o último filme da saga clássica, que é o Retorno do Jedi. Retorno do Jedi, que é o sexto filme. Nos filmes anteriores, a Leia e o Han Solo, eles vinham criando uma atração, vamos dizer assim. Eles estavam atraídos um pelo outro. E ao mesmo tempo ela estava se atraindo por Luke também. Só que eles não sabiam que eram irmãos. Até chegar neste filme, né, no Retorno do Jedi, que é o último filme da saga clássica, o episódio 6. Que aí ele fala pra ela que ele é irmão dela. E obviamente eles se afastam, porque eles são irmãos, não podem. E ela começa a se aproximar mais de Han Solo, começa a gostar mais de Han Solo. Ela é presa no filme, ela é raptada e tal, e eles salvam ela. Mas isso aí não é muito importante não. O que é mais importante na história do último filme é o seguinte. O Império, ele construiu uma nova Estrela da Morte. Essa Estrela da Morte nova é muito mais poderosa do que a outra, muito mais poderosa do que a antiga. E aí eles vão atacar, eles estão planejando atacar a Aliança Rebelde para acabar com a Aliança Rebelde. E aí, no meio desses conflitos, Luke ele acaba confrontando com o pai, né, com Anakin, com Darth Vader. E eles acabam lutando, e quem testemunha isso é o Imperador Palpatine, certo? É o velhinho lá do filme 3. E eles estão numa batalha muito boa, até chegar um momento que o Darth Vader tem a opção de matar o próprio filho, porque ele está vendo que o próprio filho não vai ser convertido para o lado negro da força. E ao invés de matar o próprio filho, ele acaba matando o Palpatine, que é o Darth Sidious. Ele acaba matando o cara que é do lado negro da força e salva o filho dele. No caso, ele vira para o lado bom da força de novo. Ele acaba salvando tudo, mesmo tendo todo esse tempo tem sido o Darth Vader. O Império é derrotado, os Sith destruídos e Anakin se redime, né? O Anakin Skywalker vira do bem, só que ele morre. Ele acaba morrendo. E toda a galáxia fica em felicidade, vamos dizer assim. O Darth Sidious morreu, o Darth Vader morreu, então não tem mais Lado Negro da Força, não tem mais Sith. O pai de Luke, Anakin Skywalker, que era o Darth Vader, morreu. Obi-Wan Kenobi morreu também. Yoda morreu. Então todos os Jedi existentes morreram, certo? Todas as pessoas que tinham a força morreram. Só sobrou Luke. Só sobrou Luke Skywalker. Ele é o único Jedi que tem a força no universo. Eu tenho que explicar quem é o Chewbacca. Chewbacca é uma criatura que aparece já no episódio 1, 2, 3, mas que só vira muito importante no 4, 5, 6.
Chewbacca era aliado de Yoda e acabou virando aliado de Han Solo. Chewbacca é de uma espécie, certo? Ele é de uma espécie de criaturas que habitam o universo. E ele é uma criatura que faz... Eu não sei imitar, mas vocês vão ver aí no vídeo que eu vou botar. Miss you, I will. Bom, minhas considerações sobre o novo filme. Galera, o episódio 7, O Despertar da Força. Para quem não entende nada, mas acabou de ver tudo que eu falei de Star Wars, a história do episódio 7 vai se passar 30 anos depois da destruição dessa segunda Estrela da Morte. Depois da morte de Darth Vader. 30 anos depois de tudo isso. Então, as forças do Império, o Império, né, passou a ser conhecido como Primeira Ordem, enquanto a Aliança Rebelde é chamada de Resistência. Apesar de não existirem mais Jedi e Sith, mas ainda existe o bem e o mal. Ainda existem pessoas que defendem o bem e o mal. No caso, nos novos filmes, Primeira Ordem e Resistência. Tem os dois personagens principais, que é Rey, que é uma mulher, e o Finn, que é um homem. E eles vão ser os personagens principais. Ainda não se sabe nada sobre eles, quase nada sobre eles. E vai ter um cara que é o principal do lado mal da força, que é o Kylo Ren. Ainda não se sabe também muita coisa sobre ele. Pelo trailer já deu pra ver que vai aparecer Leia Skywalker mais velha, bem mais velha. Vai aparecer Han Solo bem mais velho, Chewbacca bem mais velho. Ainda não se sabe nada sobre o paradeiro de Luke, isso é um mistério. E vem escondendo muita coisa sobre esse filme, então a gente não sabe muita coisa ainda. Mas é bom que todos já sabem agora, pelo menos o básico de Star Wars, para poder começar a entender. Pelo meu palpite, vai ter muita coisa a ver com a família Skywalker. Porque os 3 primeiros eram, os 3 segundos eram, e esses 3 agora também vão ser. O 7, 8, 9, creio eu que vai ter a ver com a família Skywalker. Olha o que eu tô dizendo. Então, galera, valeu. Obrigadão por ter assistido meus vídeos. Continue acompanhando o canal, dá uma curtida, compartilha. Valeu, tchau, tchau.